Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequenciado do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver neste estudo, na primeira parte, cujo título é Das Causas Primárias, no capítulo 2, que trata a respeito dos elementos gerais do universo, o assunto relativo a espírito e matéria. E a questão que vamos abordar a esse respeito é a questão de número 28. Questão 28. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Os dois elementos gerais do universo, elementos esses criados por Deus, são espírito e matéria. E no universo temos somente três elementos que constituem o universo. Deus, que é o incriado, que é o único ser infinito, ou seja, não tem nem início, nem fim, não foi criado, ele sempre existiu e sempre existirá. E Deus criou duas coisas. Criou o espírito, que somos nós, princípio inteligente, e criou a matéria. Então, aqui Kardec indaga se poderíamos chamar os dois elementos criados por Deus, que são o espírito e a matéria, por matéria inerte, e ao invés de chamarmos de espírito, chamarmos matéria inteligente. Então, Kardec indaga se seria exato usar esses termos para identificar a matéria em si e o espírito. E os espíritos deram a seguinte resposta a Kardec: as palavras pouco nos importam. Olha só, na primeira frase, as palavras pouco nos importam. O que importa é a realidade, o fato em si. Então, as palavras pouco nos importam, dizem os espíritos. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. Então, nós temos que ter uma fala, uma opinião, que possa nos auxiliar a entendermos o assunto ao qual estamos nos referindo. A forma como vamos fazer isso não importa. O que é importante é que compreendamos a verdade, que temos Deus, o Criador de tudo e de todos, temos no universo, além de Deus, que é o único ser infinito, ou seja, não tem nem início nem fim, e ele criou dois elementos, a matéria e o espírito. E Kardec indaga aqui se podemos chamar
o espírito de matéria inteligente e a matéria, propriamente dita, chamarmos de matéria inerte. E os espíritos disseram que isso é conosco. A forma como quisermos denominar as coisas não importa. O que interessa é que nós compreendamos tudo que estamos nos referindo. A forma de nós nos entendermos a esse respeito é conosco. E continuam aqui os espíritos respondendo a Kardec. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais. A nossa fala ainda é muito incompleta, a nossa linguagem, né? E continua aqui os espíritos respondendo a Kardec. Olha, por ser incompleta a vossa linguagem, para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então eles disseram aqui, as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, a nossa compreensão acerca do mundo, da nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, o que realmente somos nós, o porquê existimos, nós ainda não temos respostas para explicar detalhadamente isso. Mas, graças à orientação do plano espiritual, graças à doutrina espírita, que através de Kardec nos trouxe essas informações. Nós somos criados por Deus. Tudo que existe é criado por Deus. Deus é o ser infinito, é o único ser infinito. Não tem nem início e nem fim. E nós temos um início, que foi no momento em que fomos criados por Deus. E, além de criar espírito, Deus também criou matéria. E nós, espíritos, utilizamos a matéria como uma ferramenta para a nossa evolução, para a ampliação das capacidades divinas que temos, mas que no momento não estão totalmente abertas, conhecidas, para que possamos utilizá-las. Porque para utilizarmos os dons divinos, nós temos que estar preparados para não cometermos erros, além daqueles que nós já cometemos. E aqui temos uma fala de Kardec a respeito desta questão. Diz aqui o nosso irmão Kardec: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Então, nós temos no universo espírito e matéria. É claro, e no predomínio de tudo isso, de toda a matéria e do espírito, está Deus. A origem e a conexão destas duas coisas, espírito e matéria, nos são
desconhecidas. Nós desconhecemos. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos, diz aqui Kardec. Mas essa ignorância será um dia sanada, quando nós sairmos da nossa infantilidade mental, espiritual, quando nós evoluirmos nosso entendimento, nossa inteligência, nossas capacidades vão atingir a um ponto em que iremos ter uma compreensão muito mais profunda, muito mais clara e ampla das verdades divinas. E continuando aqui, Kardec. Elas se nos mostram como sendo distintas, quer dizer, espírito e matéria são coisas diferenciadas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Então, nós temos os dois elementos que constituem o universo. E acima desses dois elementos, que são espírito e matéria, e Deus criou esses dois elementos, tá? Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que está acima de todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus, o incriado, o único ser infinito, o único ser que não tem nem início e nem fim. É Deus. Então, o universo é constituído por três elementos: Deus, o infinito, o incriado, espírito, que somos nós, que estamos fazendo nosso aprendizado, fomos criados por Deus, e a matéria, que é o elemento que constitui o arcabouço do universo. E aqui fechamos este breve estudo acerca desta questão de Deus, Espírito e matéria. Agradeço mais uma vez a podermos estar juntos, estudando e procurando entender o porquê da existência, o porquê existimos, o que somos nós, o que é Deus. Ou seja, estamos na busca da compreensão do universo onde estamos inseridos. Muito obrigado por estarem também interessados nesses assuntos da ordem divina. Muita paz. Fiquem com Deus.